Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podeis nos assentar, irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nesta noite. Fácil não foi chegar até aqui não, né? Mas nós estamos aqui, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu também quero agradecer, irmãos, aqueles que oraram. Hoje faz 46 dias que o Senhor recolheu a minha mãe, né? Não tem sido fácil, não foram só perdas físicas, mas foram perdas materiais. Foi um processo muito grande, nós estamos passando, mas eu sobrevivi. Eu falo, eu sou sobrevivente, eu estou aqui, amém? E o Senhor tem nos sustentado, irmãos, é isso que importa. A presença do Senhor é que faz a diferença em nossas vidas, independente do que nós venhamos passar, do que venha acontecer. Porque é muito fácil, nós abrimos nossa boca para dizer assim: ah, Senhor, eu te louvo, eu te adoro em qualquer momento da vida. E quando o dia mal chega, é que o Senhor testa quem são seus verdadeiros adoradores. Mas ei, se você está aqui nesta noite, está de pé, agradeça a Deus, aleluia. Você não está por mérito seu não, é porque você tem reserva, aleluia. É porque o Senhor tem te sustentado, é porque você não quer servir a Deus de qualquer maneira. E Deus sabe da tua sinceridade, da sinceridade do teu coração. Amém? Agradeço a irmã Lu, que sempre tem orado. Conheci ali a minha mãe, né, irmã? Conhecia, ela foi professora. Uma bênção. A pastora Juscelina era uma bênção. E agradeço também ao pastor desta igreja pela confiança, irmãos, e agradeço pela sua vida, por você estar aqui nesta noite, né? São poucos os minutos, mas aquilo que Deus tem que falar, irmãos, Ele fala. Eu sou professora e mulher. O que vocês acham? Que eu consigo? 15 minutos? Eita, glória, vai orando. Professora e mulher, e de português ainda, irmão. Veja bem. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Essa palavra foi que o Senhor colocou em meu coração. Está no livro de Ageu, irmãos. Profeta Ageu. Glória a Jesus Cristo. Amém? Profeta Ageu. Um pouquinho difícil, né? A gente não tem muito costume de ler em Ageu. Alguns até perguntam: tem Ageu na Bíblia? Eu não sei, as Bíblias atualizadas eu não sei, né, pastor? Vai que tiraram para facilitar a vida do povo. Ageu um pouquinho, né? Antes de Mateus, alguns livros antes de Mateus, irmãos que tem um pouquinho mais de dificuldade assim para procurar. Ageu, irmãos, capítulo 1, profeta Ageu, diz assim a palavra do Senhor. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém, igreja? Irmãos, eu perguntei para a irmã Lu se tinha um tema, e a irmã passou para mim: não, irmã, um tema precisamente não, mas um propósito em que nós estamos, que é mulheres ou de joelhos, né? Mais ou menos isso, irmão? Família de pé. Se eu chegar aqui e disser para cada um de vocês, irmãos,
Que a oração é importante, isso você já sabe. Se eu disser que a oração é a chave que abre porta, você também já sabe. Se eu disser para você que orar é intimidade, que você precisa orar, você também já sabe de tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco mais profundo do que isso. Porque falar não adianta. Isso é de cada um. É uma intimidade que você tem com Deus. Eu posso dar um sermão para você de 2, 3, 4 horas falando sobre oração. Uma bela de uma oratória. Mas o que o Senhor colocou em meu coração quando eu estava, irmãos, lendo esta palavra, foi a questão da postura e atitude. E isso é pessoal. Não adianta eu falar para você que você tem que orar. Você que tem que ver a necessidade de estar aos pés do Senhor. Mas estar aos pés do Senhor para alguns é penoso, é difícil. Alguns, aleluia, eles não conseguem. Pode perguntar para algumas pessoas, elas dizem, eu não consigo orar. Mas o que é orar? Aleluia. Quando você tem um amigo, o que você faz com o teu amigo? Você não quer deixar de conversar com o teu amigo. Sabe por que muitos perderam esse contato com Deus? Porque não tem mais Deus como seu amigo. Porque quando Deus é o nosso amigo, irmãos, eu não estou dizendo que você tem que andar de joelhos 24 horas por dia, que você tem que estar em vigília, tem que estar em monte. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. E essa oração sem cessar, irmãos, sabe qual que é? É no dia a dia, quando eu estou aqui, eu estou trabalhando, irmãos. Desde as 7 horas da manhã eu estou trabalhando. Parei, corri para cá. Mas quando eu falo alguma coisa que não deveria, ó, o Espírito Santo, olha quem tem intimidade, fez coisa errada. Oh, Jesus, me perdoa, eu já estou orando. Eu cheguei na minha casa, já preparei uma comida rapidinho. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. E você, quando você tem um tempo, você põe um louvor, você está buscando. Irmão, o que você está fazendo? É oração sem cessar, é falar com Deus, é respirar Deus, é querer ter Deus, aleluia, é salar Deus. Porque você sabe que sem Deus você não vive. Porque você sabe que Deus é tudo para você. Aleluia. E você tem essa necessidade de Deus. Mas infelizmente, irmãos, há muitos que não têm mais isso. Não tem. Não querem mais. Não têm essa vontade. Por que eu li essa palavra, irmãos? A Bíblia vai nos dizer aqui que o povo estava saindo do cativeiro da Babilônia. Foram levados para lá por causa da sua desobediência. Deus deixa ali, não é só para punir não, irmãos, é para dar uma lição. Para eles verem que quando a gente perde Deus na nossa vida, há um vazio muito grande. Aleluia, que nós precisamos valorizar o Deus que nós servimos. Aleluia, eu me recordo aqui, irmãos, o Espírito Santo me faz lembrar, a minha mãe sempre foi uma pessoa de estar na igreja, e quando ela aposentou aí que ela foi trabalhar para o Senhor mesmo, nunca o trabalho dela, filho pequeno, ninguém, irmão, nunca foi desculpa para minha mãe estar na igreja servindo ao Senhor, aleluia, e quando ela ficou doente, queria ir, não podia, aí eu ficava pensando, eu disse, Deus, quantos pastores podem estar na igreja e não querem estar? E quantos gostariam, irmãos, e não podem estar? E o Senhor colocava em meu coração essa palavra, aleluia, primeiro amor, postura, atitude mediante a situação. Não é pandemia não, irmãos. Eu quero perguntar aqui para alguns e você vai me responder. Talvez alguém diga, é a pandemia? É não, porque tem gente que está vivendo melhor hoje do que quando vivia há 20 anos atrás. Tem gente hoje aqui que é grato a Deus, dizendo, Deus, eu sei de onde tu me tiraste, eu sei quem eu era, eu sei quem eu fui, hoje para mim ainda é bom. Eu quero dizer para você que o que determina, irmão, nosso caráter cristão, não é o momento ruim que vivemos, mas é o nosso nível de intimidade que nós temos com Deus. Aleluia, não é a pandemia. Talvez essa pandemia acabe e venha coisa pior. E aí, como é que vai ser? Aleluia. É a nossa postura. Irmã Elaine, nós acompanhamos tudo que a irmã passou. Aleluia. O Espírito Santo que não nos deixa enganado, nos fez entender. Aleluia. Que por mais que a irmã tenha passado, olha onde você está. Você é sobrevivente. Você é sobrevivente. Nós somos sobreviventes. Mas por quê, irmão? Porque nós sabemos que não existe caminho melhor do que estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor nos sustenta, nos alimenta, nos dá força, independente daquilo que aconteça. Eu passei pelo luto, passei adorando a Deus, dizendo, Deus, tu és o dono da situação, tu sabes todas as coisas. Eu vi minha mãe desviar até a morte, irmãos. Eu vi a minha mãe sofrer, uma mulher saudável, professora, dava estudo, acompanhava meu pai para todo lugar.
naquela cama. E eu dizia, Jesus, eu quis questionar. Deus falou assim para mim no meu coração: eu sou o dono da vida, eu faço o que quero, eu sou do coração, eu conheço a estrutura. Quem somos nós para questionar o agir de Deus? Aleluia. E este povo, irmãos, veio aqui a palavra do Senhor para este povo, porque sai da Babilônia, volta para a sua cidade, mas olhe, eles não saíram com ouro na mão não, com riquezas não. Pense, sabe aquela expressão que diz uma mão na frente e outra atrás porque não tem nada, e a pessoa vai. E esse povo chega lá na terra deles, porque o Senhor diz, são 70 anos. Depois de 70 anos o povo vai ser liberado para voltar novamente, né? E reconstruir, começar. E este povo agora volta. Começa, irmãos, veja bem, imagine a desolação de Jerusalém. Como é que Jerusalém estava? Toda destruída. Porque quando levaram eles cativo, Jerusalém foi saqueada, destruída, queimada, as portas queimadas, muro derrubado. Imagine a situação agora, aquele povo retornando para sua terra e vendo tudo aquilo. E se lembrando daquele templo que Salomão construiu. E dizendo assim, não vai dar. Aleluia, glória. Nós não vamos conseguir reconstruir, nós não vamos conseguir fazer. E o Senhor colocava em meu coração que o recomeço é muito mais difícil. Ai, irmão, quando você olha para trás e diz como era tudo mais fácil. Aleluia, o Senhor manda dizer que recomeçar é difícil, mas é preciso muitas vezes. E é sem ter nada. Aí você diz, eu tinha, hoje eu não tenho, eu consegui, eu não consigo. E aquele povo estava daquela maneira. Começou ali a construir as suas casas. Começou a deixar a casa estucada. Estucada quer dizer bonita, moldada. Uma casa até que elegante. Começaram a se acostumar com a situação, porque vivia num país estranho, num lugar estranho. Agora eles estavam na terra deles. Começaram a fazer suas casas e começaram a ficar dentro das suas casas. Porque eles diziam, vamos nos conformar e ficar aqui. Não vai dar para fazer mais do que isso, não tem como a gente avançar, então a gente fica por aqui mesmo. Olha o pensamento deles. Aí Deus usa o profeta Ageu para dizer o quê? É tempo de vocês ficardes dentro das vossas casas, bonitas, arrumadas, e o templo de Deus, aleluia, ficar desabitado, largado. Sabe qual era o pensamento do povo? Não vamos construir um templo como o de Salomão. E Deus está dizendo, e quem diz que eu quero a aparência? Aleluia! Era como se o Senhor dissesse para eles, não é aparência. Quando Salomão entrega o templo para o Senhor e diz para o Senhor assim, olha Senhor, é dedicado para ti. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Salomão, confirma aquele lugar, a glória de Deus foi tamanha naquela casa, que quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Sabe o que eu vejo aí, irmãos? Que o problema, a questão ali, não era o templo suntuoso e bonito, mas era a presença do Senhor que fazia a diferença naquele lugar. Tanto que Ageu, usado por Deus, vai dizer para o povo, ei, se anima, aplica o vosso coração, coloca o teu coração nessa causa. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Não é aparência, Deus está dizendo, não é aqui, é aqui dentro. É aqui, é o que sai, igreja, é o que vem de dentro, que te contamina, irmãos. Não é o que entra, mas é o que sai. Sabe o que eu entendo com isso? Aquilo que eu falo, aleluia, do que meu coração está cheio. E o que você tem falado? O que você tem pensado? O Senhor manda perguntar para você nessa noite. Aleluia. E o povo estava assim, sabe por quê? Porque perdeu a chama do amor. Do amor. E quando a gente perde, filho impede, problema impede, tudo impede. Mas quando temos a chama de Deus ardendo em nossos corações, eu vou, tá difícil o caminho, não tá fácil, mas eu louvo. Eu não consigo, mas eu vou me arrastando, mas parar eu não paro. Mas aquele povo, irmão, estava nessa situação, desanimado, abatido. Por quê? Porque
sabe o problema de quem diz que não vai dar certo? É que ele contamina quem está do lado. Os irmãos já perceberam? Você vai conversar com alguém e diz, irmão, vamos orar. Não, irmão, já foi, esse problema já é. Não vai ter jeito não, deixa pra lá. Ele começa a contaminar. Aí o outro diz assim, mas não é que é mesmo, o problema é grande mesmo, não tem jeito não. Agora fica do lado de gente que diz assim, igual o profeta Ageu, vamos reconstruir, vamos fazer, vamos levantar o templo, vai dar certo. Essa roupa não vai dar certo, esse louvor não vai dar certo. Tem gente que nem espera terminar e diz que não vai dar certo. E Deus está dizendo, vai dar certo, porque eu sou contigo. Aleluia. E essa obra não vai, irmão. Porque tem gente aqui, o Senhor está mandando dizer que tem compromisso com a obra dele. E Deus honra isso. Aí alguém olha para a tua casa e diz, não vai dar certo. E Deus está dizendo, vai. Porque Ele honra quem tem compromisso com Ele. Aleluia, glória a Deus. Ai, de Aí esse povo estava na casa deles, irmãos, 5 minutinhos mais. Esse povo na casa deles, a casa bonita, toda moldada. Amém. Toda moldada. Aí ele diz, é tempo de vocês ficarem aí? Zona de conforto? Tá tudo bem. Irmãos, eu costumo dizer que na pandemia, quando ela começou, tem gente que diz assim, olha o povo se rebelando. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu não vejo aí uma característica daquilo que você já não tinha, um caráter daquilo que você não tinha. Quem era, continua sendo. Por isso que eu entendo hoje, Elaine, a palavra do Senhor, quando ela diz, quem é sujo, suje-se mais, mas quem é santo, santifique-se mais. Porque quando começou a pandemia, teve gente que se fechou e foi assistir tudo que foi série, foi fazer tudo aquilo que não agradava a Deus, mas teve um povo que disse, Deus tem misericórdia, e estava de joelhos para aguentar o que talvez, ou sei lá, o que viria por aí. Eu creio, irmãos, é por isso que Deus veio buscar, Jesus Cristo veio buscar um povo seleto. Você entende o que é isso? É um povo escolhido, não é qualquer um não. É um povo santificado, que tem compromisso com as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que ele diz? É tempo então dessa casa ficar deserta, porque Ageu foi o profeta escolhido para reconstruir o templo, para reconstruir a casa de Deus. Aleluia, porque para cada um Deus tem um chamado, irmãos. Fica tranquilo. Não precisa ultrapassar ninguém não. Ninguém precisa ultrapassar ninguém não. Porque olha que coisa linda é as coisas de Deus. Um arruma, o outro vai lá. Não é assim, irmãos? Um rege, o outro pastoreia, o outro ajuda, auxilia. Irmão, nós somos um corpo. O corpo não é formado de um membro só não. O Senhor manda dizer isso. Entenda qual é o teu chamado na casa do Senhor. Ninguém passa por cima de ninguém. Porque Deus já determinou o que cada um tem que fazer. E se eu não estou na frente, o Senhor manda dizer aqui para alguém aqui nessa noite. Se você não está na frente, então dê a mão. Coloque a mão assim, vai e segue junto. Que vai dar certo. Porque é tudo para honra e glória do nome do Senhor. Mas parece que tem gente que não entendeu isso ainda. Não sabe coisas que você nem ia falar e o Senhor está mandando? Deus se responsabiliza. Glória a Deus. Aí o Senhor usa Ageu para dizer para eles, vocês semeiam muito. Irmão, quem semeia muito tem que colher muito. Não é verdade? Mas espiritualmente falando, como é que se semeia muito e colhe um pouco? Como é que você come, mas não se farta? Porque tem hora que a gente fica com a barriga cheia, né? Eu sei disso, que eu gosto de comer muito. Não é? A gente come, alguém mostra, não, já estou cheio. Mas eu entendo o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Come muito, não se farta, bebe, mas não se sacia, veste, mas ninguém se aquece, o que recebe salário. Sabe o que é isso? São pessoas tão distantes de Deus, um coração tão distante, que tudo que faz não tem prazer no que faz, só vive reclamando e murmurando. É isso. Reclama, reclama, reclama. E o Senhor está dizendo, agradece. Agradece, você tem vida. Aleluia, você está com saúde. Mesmo talvez debilitado, mesmo com algumas coisas da vida, mas você tem raciocínio. Você tem, aleluia, uma intimidade com Deus que o mundo não tem. Você tem o que o mundo não tem. O Senhor está dizendo, para de reclamar. Aleluia, em vez de murmurar, canta. Agradece a Deus. Aleluia, glória seja dada ao teu nome.
Senhor estava dizendo para aquele povo: vocês acham que não vai dar certo? Vocês estão aí com o coração de vocês voltado para outras coisas, olhando para as coisas materiais, e estão se esquecendo das espirituais. Sabe o que é, irmãos, que preenche a nossa alma, o vazio da nossa alma? Ah, se aquela porta de trabalho se abrisse para mim, ia resolver meu problema. Ah, se eu tivesse 10 mil hoje, ia resolver o meu problema. Ia não. Aleluia. Porque o Senhor está dizendo, tem gente, irmãos, tem uma irmã na minha igreja, um dia ela contou testemunho, ficou viúva, ganhando um salário muito baixinho, uma pessoa muito humilde, irmãos, e disse assim: eu agradeço ao meu Deus, eu não sei como é que foi, mas Deus me deu uma casa, eu não vivo mais de aluguel, e com o meu salário eu vivo bem, graças a Deus, e o Senhor tem me sustentado. O que é isso, irmãos? É gratidão. Quem não sabe viver, irmão, comigo não vai saber viver com 10 mil. Não vai, irmãos. O Senhor está mandando dizer para alguém: não vai. Você acha que aquela porta que se abrir vai resolver o teu problema? Deus diz assim: aprenda a viver com o que você tem, a ser grato com o que você tem, e seja grato a Ele, que aí você vai ver o que é Deus trabalhar no pouco. Aleluia. Seja fiel no pouco, e no muito Deus vai te colocar. Tem pessoas querendo tanto. Entenda, o Espírito Santo está dizendo, não é só lá do material, não, irmãos, é em todas as áreas da nossa vida. Tem gente querendo tanto, 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 e se esquecendo do principal. Não é o ter, é o ser. E o ser requer ter intimidade com o teu Deus, para que você possa ter felicidade na tua vida. Finalizando aqui, irmãos, é a questão da satisfação que aquele povo não tinha. Tinha acabado de sair da Babilônia, era para estar feliz. Olha só, irmãos, eles não estavam mais escravizados, agora eles tinham liberdade. Só que eles olham para a terra e falam: o que a gente tem aqui? A gente não tem nada. Mas eles tinham tudo, eles tinham força, eles tinham garra para recomeçar. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Parece que nós não temos nada, aleluia, mas o Senhor está dizendo: você tem força, você tem garra, você tem amém para recomeçar. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, aleluia, e edificai a casa. Tem pessoas, irmãos, aqui finalizando, que elas querem edificar a casa, mas elas se esquecem do processo. Eu havia falado no começo sobre a oração. Parece que é fácil orar, não é? Parece. Irmãos, só que existe processo para a oração, viu? Não é simplesmente eu achar que eu estou aqui de joelhos orando e olhando e a minha oração não passa nem do teto. Ainda tem isso. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi com essa palavra faz muitos anos. Subir ao monte. Qual era a ordem? Sai das vossas casas. Atitude. Vai lá para o monte. Não é para você escalar, calma. Não é sacrifício, é obediência. Você está entendendo? Sobe para o monte, traz a madeira, aí depois você começa a edificar a casa. Sabe por que muitos não conseguem, pastor, edificar a casa? Porque não sobe para o monte, não ora, não faz o esforço. E na hora de trazer a madeira, ele diz assim: irmã, aleluia, ajuda eu a carregar a madeira. Só que quando você vai ajudar o irmão, você acaba carregando a sua carga e a dele, e ele fica lá de braços cruzados. O Senhor está dizendo: tem gente aqui levando carga, trazendo madeira aqui de outro, que não é nem para você carregar. Deus quer até aliviar as tuas costas, mas você não deixa, você está carregando no ombro aquilo que não é para você fazer. Por isso que muitas vezes, irmão, tem que falar, o Senhor está mandando falar. Deus quer tratar, você não deixa. Carrega uma madeira que não é tua, não vai. O Senhor está dizendo: não é, deixa, Deus trabalha, Ele sabe como faz. Subir ao monte. O Senhor está dizendo: sobe, não precisa escalar, não precisa sair correndo, não, é só orar, é só buscar, faz a tua parte, traga madeira, coloca nas tuas costas. Trazer madeira você tem que cortar, você tem que fazer um sacrifício, mas é você, aleluia, é você. Corta, mas faz alguma coisa, sai dessa zona de conforto. O Senhor está mandando você e eu sair nessa noite. Sai da zona de conforto nessa noite. Aleluia, o Espírito Santo já tem incomodado alguém aqui.
trabalhar um pouquinho para o Senhor. Ah, não, eu estou muito cansado. Não dá. Ah, eu estou fadigado. Os problemas têm me atingido. A ordem do Senhor é hoje. Postura e atitude mediante a situação. Aleluia. Sai da tua casa estucada. Ramai de comandar. Sai, o Senhor está mandando você sair. Vai para o monte. Corta, traz a madeira. Aí sim, edifica a tua casa. E o Senhor está dizendo, dela me alegrarei. Agora sim. Agora todo o processo está pronto. Agora você pode edificar a casa para o Senhor se alegrar. Amém, igreja? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.